Oi, bem-vinda, bem-vindo. Começa agora o mais novo podcast da Agência Pública, que também é o nosso primeiro videocast, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Se você não consegue mais sair da posição fetal de tanto ouvir falar em crise econômica, crise política, crise climática, a gente tem uma boa notícia para você. Agora você poderá continuar em posição fetal, mas pelo menos entendendo um pouco melhor o mundo. Ou não entendendo também, mas a gente vai não entender o mundo juntos. Toda quinta-feira de manhã, eu, Ricardo Terto, estarei em ótima companhia para a gente se aprofundar, trazer aqui alguns dos assuntos mais relevantes dos últimos dias. No episódio de estreia, a gente vai falar sobre 3 mortes que representam um pouco da história do país e sua relação não muito amistosa com a Amazônia, sempre muito complicada. Bom dia, fim do mundo. Deixa eu cumprimentar e apresentar aqui minhas colegas de bancada. Primeiro, ela, que é chefe da cobertura socioambiental da Agência Pública, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Como que o fim do mundo está tratando vocês? E agora ela, para fechar aí o time que vai estar toda quinta-feira aí de manhã conversando sobre os fins do mundo. Ela que é uma das fundadoras da Agência Pública e diretora executiva, Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Diretamente aqui do estúdio da TV PUC em São Paulo. Feitas, então, as devidas apresentações e cumprimentos. Antes do relógio do fim do mundo correr, aproveita que você está aí já ouvindo, assistindo a gente e divulgue a palavra do fim do mundo. Assine, siga, compartilhe, faça um barulho nas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, cuide com o domínio e avise que tem um novo podcast e videocast da Agência Pública aí, para todo mundo que está preocupado, né, para onde o mundo vai. E também vale dizer que tudo isso, né, esses projetos da Pública, podcast, videocast, matérias, reportagens, tudo isso é possível graças ao apoio das nossas aliadas e aliados. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org, o QR Code está aparecendo na tela, e lá você vai ter opções de como contribuir mensalmente para tudo isso continuar acontecendo. Por falar em trabalho, vamos aos trabalhos. Primeiro bloco aí do programa, rodando a vinheta. Bom, ele morreu depois dos 90 anos, recebeu várias honrarias aí, mas deixou um legado muito controverso. Não estou falando do Silvio Santos, estou falando do Delfim Neto, mas o Silvio Santos ainda vai entrar nessa história. Aliás, né, até o final do programa a gente vai conhecer mais como essas duas figuras se conectam, né? O Delfim, ele morreu na segunda-feira, dia 12 de agosto, e o Silvio Santos no último sábado, dia 17 de agosto, né? Mas além desses dois, a gente teve uma terceira morte que foi marcante, né, por país, na história do país nos últimos dias, né? E foi muito menos comentada, recebeu bem menos honrarias. Na verdade, nenhuma, né? No dia 10 de agosto, morreu a liderança indígena Tuíli Caiapó. Ela ficou conhecida pela luta contra a construção da usina de Belo Monte, no Pará, na década de 80, e protagonizou também, em 89, uma cena que ficou famosa aí, né, no mundo todo, em que ela pressiona um facão contra o representante da Eletronorte. Bom, Giovana, né? De alguma forma, como a gente falou, a história dessas 3 figuras se conecta, né? Vamos começar pela morte mais recente, que é do Silvio Santos, né? Ele que chegou a concorrer à presidência em 89. Apesar das inúmeras homenagens, a gente sabe que tem muitos esqueletos aí escondidos nesse baú da felicidade. Vamos começar por ele, então? É verdade, Terto. Realmente, assim, no decorrer de uma semana, 3 pessoas muito simbólicas morreram e elas se conectam por conta da forma como a ditadura fez o processo de ocupação da Amazônia na década de 70 e 80. Numa época que eles diziam que eles precisavam ocupar a Amazônia porque ali haveria um grande vazio e aqui com muitas aspas. E uma das estratégias que eles adotaram para atrair as pessoas para a Amazônia foi dando incentivos fiscais para que empresários se fixassem na região. E muitos empresários atenderam ao chamado, um deles foi justamente Silvio Santos. Ou seja, não foi tanto essa história do camelô que virou bilionário. Tem outras coisas no meio do caminho. E ele já estava, né? Ele já era um empresário nessa época, ele já tinha um monte de negócio e aí ele vai lá. Essa é uma reportagem em 2020 no site De Olho nos Ruralistas que conta que ele comprou uma área. Ele comprou algumas áreas que juntas somavam 70 mil hectares. Isso no Mato Grosso, ali na região do Araguaia. Pra você ter uma ideia, 70 mil hectares é mais ou menos metade da área de São Paulo. Nossa.
E lá ele estabeleceu uma fazenda chamada Tamakavy, que depois virou um grupo de lojas do Silvio Santos, esse Tamakavy. Eu lembro Móveis Tamakavy. Exato. Nossa. E nessa fazenda ele chegou a ter 10 mil cabeças de gado. Era um dos muitos braços, né, do grupo de empresas do Silvio Santos. É gado ou não é? Aí, assim, e uma coisa que eu acho que é interessante é que acho que foi uma das coisas mais perversas da ditadura, né? Que ela fazia ali incentivos fiscais para que as empresas fossem para lá para vender terra, só que ela falava assim, você só vai ter o título definitivo dessa terra se você desmatar 50% e fazer algum tipo de benfeitoria. E aí era pecuária, agropecuária e tal. Mesmo. Era dinheiro, literalmente dinheiro público sendo usado para incentivar a derrubada da floresta. Vai sair na semana que vem um livro chamado O Silêncio da Motosserra, do colega Cláudio Ângelo, e ele fala que a Tamakavy cumpriu isso à risca. Agora, todo esse projeto na Amazônia fazia parte de um grande plano, né? Um plano de integração nacional, que é o que conecta o Silvio com a outra morte da semana, o Delfim Neto. Eu fiquei impressionada com as muitas homenagens prestadas ao Delfim, inclusive por parte da esquerda. Afinal, ele é um dos ministros mais longevos da ditadura e também signatário do AI-5, em dezembro de 68, que inaugurou a parte mais cruel, covarde da ditadura, com as mortes, os desaparecimentos, a tortura. Mas foi ele também que, como ministro da Fazenda, viabilizou economicamente o governo da ditadura e o projeto de ocupação da Amazônia, que expulsaram e dizimaram etnias inteiras. Pra vocês terem uma ideia, a segunda Comissão da Verdade, foram 8.350 mortos, pelo menos, indígenas durante a ditadura. Uhum. Recentemente a gente, na Pública, contou um pouco dessa história no podcast Morte e Vida Javari. Então, se você está escutando, já está no clima do podcast, você pode botar aí o Morte e Vida Javari, que é apresentado pelo Rubens Valente, né? Rubens Valente apresentou esse podcast também não à toa. Ele tem um livro aí que é uma das referências aí nesse tipo de estudo, que é Os Fuzis e as Flechas. Então, também fica essa dica aí para vocês, tanto colocarem o Morte e Vida Javari na playlist, quanto também, enfim, buscarem esse livro aí que traz muito, né? Traz muito detalhes aí desse genocídio, né? Pois é, o livro do Rubens, ele fala desse projeto de ocupação dos militares, que é baseado numa visão equivocada que, de certo modo, perdura até hoje, né? Que é de explorar os recursos naturais da floresta, ignorando a vida e a importância dos indígenas e da própria floresta, né? Foi assim que se estabeleceram os grandes projetos de mineração, as construções de hidrelétricas, de estradas, sendo a mais famosa delas a Transamazônica, que é da época do Delfim. Ele não costumava falar muito nisso, mas a Giovana, minha colega de bancada aqui, conversou com ele numa entrevista mais recente sobre isso, né, Giovana? Isso mesmo, Marina. Eu falei com o Delfim no fim de 2021, para o podcast Tempo Quente, e a ideia era entender um pouco como que foi essa relação dele com a Transamazônica, e eu queria ver se nessa altura da vida ele fazia algum tipo de meia-culpa. Na ocasião, né, o Delfim morreu com 96 anos, né, ele já estava com 93, e eu fiquei pensando, será que ele tem, né, algum tipo de... Não tem remorso, não tem arrependimento. Eu acho que até engraçado, a Marina citou o AI-5, um pouquinho antes de eu falar com ele, acho que o UOL tinha feito uma entrevista com ele, pergunta do AI-5, e ele fala, ele assinaria de novo. Então, assim como ele assinaria de novo, ele faria a Transamazônica de novo. Ele até fala assim, ele tira um sarro. Eu acho que uma coisa fantástica é que quando o presente vira passado, nós ficamos muito sábios, mas quem planeja erra. Só não erra quem não planeja e também não faz nada. Essa relação dele com a Transamazônica vem desde o comecinho. Ele estava junto com o general Médici, presidente na época, quando ele foi para Recife, no Nordeste, que eles viram ali que o Nordeste estava sofrendo com uma seca brutal, e aí surgiu essa ideia de vamos tirar homens sem terra para uma terra sem homens. Nas palavras do Delfim, o que foi o plano do Médici ali era abrir um buraco para essa gente fugir daqui, ganhar a vida, desenvolver o Brasil e a Amazônia. E segundo ele, não tinha nenhum grande plano. E aí, até por conta disso, ele fala assim, não, gente, a Transamazônica foi a maior fake news da história. Engraçado ele falar em fake news, porque a minha impressão, quando a gente pensa em fake news, era dizer que todo mundo no Nordeste ia encontrar um pedacinho de terra na Amazônia. Mas por aí...
Ou dizer que a área da Amazônia era super fértil, quando não é. Ou dizer que a estrada seria o grande começo de desenvolvimento da região, que também não trouxe, né? Ele até admite que eles não conheciam muito bem a região, que eles achavam que era fértil, depois descobriram que não era. Mas mesmo assim ele defende. Mas quantas oportunidades ela não trouxe? É uma estrada de integração nacional. Hoje é uma região próspera. E aí o que eu percebi também, assim, é que ele realmente tem um certo orgulho, mas ele se diverte um pouco com essa história. Ele conta, por exemplo, em um dado momento da entrevista, que o Andreasa, que era o ministro de transportes, então era quem estava de fato fazendo a estrada, né? Ele fala assim, o Andreasa pôs o trator na estrada e tocou para frente. Quando ele encontrava uma tribo de índio, era uma coisa deliciosa. Ele corrompia o cacique. Deliciosa como, Delfim? Porque os índios se opunham, mas o Andreasa chegava a um acordo com eles e dizia, olha, essa noite eu vou deixar uma caçamba cheia de coisas para vocês. Vocês roubam tudo, eu finjo que não vi, disse ele rindo. Para depois falar assim, não, roubar era talvez uma coisa muito forte. Eles se apropriavam daquilo. Miçangas, espelhos... Bem português. Fico imaginando a sua cara, Giovana, entrevistando o Delfim, ouvindo essas coisas. Eu precisei ficar plácida ali. Bom, mas essa não foi, né, enfim, não foi a única polêmica, né, obra polêmica que ele apoiou, né. Ele também foi um grande defensor de Belo Monte, né, o que conecta a terceira morte, né, que a gente vai trazer aqui nesse episódio, né, que, enfim, traz essa relação do Brasil com a Amazônia, né. Então, a gente está falando aqui da Tuíri Caiapó, né, que morreu aos 54 anos, no dia 10 de agosto, como você falou, e ela foi uma das primeiras indígenas mulheres a assumir um papel de liderança. Isso é uma coisa importante, porque isso acabou se refletindo em outras lideranças mulheres, né? Tanto o povo dela ficou muito famoso, que é o povo do cacique Raoni, que se tornou conhecido internacionalmente, como também ela abriu o caminho para essas mulheres fantásticas, que hoje a gente tem a Cina Guajajara como ministra, a deputada Célia Chacriabá, a presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, e tudo começou a partir dali, né? E foi justamente quando começou a se tentar implantar o projeto de Belo Monte no Xingu, em uma audiência Altamira, que aconteceu aquela cena célebre, né? Que ela empunhou o facão e aproximou ele do rosto do representante da Eletronorte. Foi um gesto simbólico tão forte e deixou tão claro para o mundo todo que os indígenas eram absolutamente contra aquele projeto, embora não tivessem sido consultados, né, que é o que aconteceu muitas vezes depois, que isso conseguiu paralisar a obra de Belo Monte por quase 20 anos. Pois é. E é uma imagem aí que, enfim, perdura até hoje aí, né? E aí, você falou por quase 20 anos, sinal de que tem mais coisa pra gente atualizar dessa história. A gente vai atualizar isso no segundo bloco, vamos continuar contando essa história. Mas primeiro chegou a hora da gente ir pro quadro Trombeta da Semana. Entre inúmeras outras questões, algumas lembradas nesse episódio, Delfim também é conhecido por uma fala dita na TV Band em abril de 2011. Ele disse o seguinte na ocasião, abre aspas, a empregada doméstica, infelizmente, não existe mais. Quem teve esse animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter. Fecha aspas. Essa frase foi resgatada no programa Conexão Globo News, e um dos presentes, o comentarista Joel Pinheiro, defendeu a fala de Delfim dizendo, abre aspas, você viu que ali ele estava elogiando também o fim do emprego doméstico. Ele estava vendo com bons olhos a ascensão. Fecha aspas. Depois, nas redes sociais, ele se defendeu dizendo que confundiu a expressão infelizmente, dita por Delfim, com felizmente, que mudaria totalmente o sentido da frase. Certo, Joel, para não termos mais dúvidas entre infelizmente e felizmente, atenção. Infelizmente, é o que dizemos quanto à presença de certos comentaristas políticos com grande espaço na mídia. E felizmente, é o que podemos dizer pelo fato da sua defesa do Delfim ter rendido pelo menos a primeira trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos, e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
Bom, depois dessa trombeta aí, vamos para o segundo bloco, né? A gente terminou o primeiro bloco ali, né, num momento ali em que a Marina fala do protesto, né, ali em 89, né, da Twitter pressionando o Facão ali, um representante ali da Eletronorte, e isso aí atrasou, né, por um bom tempo aí a construção da usina. Mas tem uma coisa interessante, né, que assim, naquela época a usina não se chamava Belo Monte ainda, se chamava Cararaú. E isso é muito né, curioso de pensar, por que mudou o nome assim, né? Exato. Sabe que isso era uma das coisas que mais incomodava os indígenas na luta contra o projeto, que era um projeto que surgiu ali na ditadura, era um complexo, na verdade, de várias usinas, e aí chamava Cararaú. Só que Cararaú é uma expressão caiapó. E para eles, cara, era uma ofensa você usar um nome caiapó para nomear algo que ia causar uma destruição na terra deles, né? Eu mencionei no primeiro bloco o livro Silêncio da Motosserra, que vai ser lançado na semana que vem. E o autor do livro, que é o jornalista Cláudio Ângelo, ele conseguiu conversar com a Tuíri agora, recentemente, acho que faz uns 2 anos. Deve ter sido uma das últimas entrevistas que ela deu, já doente e tal. E aí ele pergunta para ela, o que aconteceu, Tuíri? Como que foi aquele momento, né? E aí primeiro ela explica isso, ela fala, em vez de botar um nome que não era nosso, vão lá e colocam um nome indígena. E nós, Caiapó, não queremos mais nenhuma obra no nosso rio, nenhuma obra na nossa área protegida. Essa entrevista foi concedida 32 anos depois da famosa cena do facão. E ele pergunta para ela como que foi aquele momento, o que te motivou, né, a ir lá? E ela fala assim, que não se lembrava muito bem, mas que ela só fala assim, eu era jovem, não falou meu, né? O meu é meu, aqui da Paulistana. Eu era jovem e ele tava lá falando um monte de merda. Eu não gostei da fala dele e fiz aquilo. Ótimo. Pois é, né? O nome mudou e naquela época o Facão da Tuíri conseguiu deter a obra, mas o fato é que ela acabou se realizando no século XXI, o que acaba sendo uma tragédia ainda maior, né? Porque aí a gente já tinha um conhecimento muito grande do que representa para a emergência climática o desmatamento da Amazônia, né? E curiosamente, ironicamente, esse projeto que continuou sendo algo que os outros governos tentaram fazer depois da redemocratização, saiu justamente no governo Lula. O primeiro operário assumiu o poder, a esquerda no poder pela primeira vez desde a redemocratização. E aí a esquerda local ficou super frustrada em ver que esse presidente de esquerda estava levando adiante um projeto tão danoso, tão prejudicial para os indígenas, para os ribeirinhos e para a própria região ali de Altamira. Inclusive, quando o Lula estava preso em 2019, a gente foi entrevistá-lo na cadeia, a gente cobrou o Belo Monte, né? E ele insistiu que tinha tomado todas as precauções possíveis, que não entendia o que tinha dado errado e disse até que assim que ele fosse solto, ele iria visitar Altamira, o que ele nunca fez, né? Acabou não acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente estar juntando essas personagens, porque a Tuíri é quem se coloca contra esse progresso, né? Que acabou se revelando atraso. Então, ela é a vanguarda, né? Porque isso acabou se revelando um equívoco muito grande. E que continuou na cabeça das pessoas, dos governantes, inclusive nas obras do PAC. Do primeiro governo Lula, do segundo governo e que agora está aí de volta, né? E também, nesse primeiro mandato, por falar em equívocos, o Lula se aproximou do Delfim. Havia aquele pavor no mercado financeiro com a chegada do Lula ao poder, o Delfim apoiou. E depois, quando veio o mensalão, a crise provocada pelo mensalão, chegou-se a cogitar que o Delfim fosse ministro da Fazenda do governo Lula. Imagina isso, né? O ministro da Fazenda da ditadura no primeiro governo de esquerda depois da redemocratização, né? Mas, e até tem como nem sempre os interesses são republicanos, daí a gente lembra de uma história que foi trazida pela Lava Jato, que a Polícia Federal chegou à conclusão, acusou o Delfim de ter recebido propina de uma das empreiteiras interessadas em tocar a obra de Belo Monte.
Exatamente. Essa foi uma das questões que eu queria também perguntar para ele, né, quando eu entrevistei. Porque os delatores ali, durante a Lava Jato, disseram que o Delfim teria recebido uma propina de 15 milhões de reais para ajudar a estruturar o consórcio de empreiteiras que acabou levando Belo Monte. E, de acordo com a investigação, ele teria ajudado a harmonizar a formação do consórcio, acalmando as partes envolvidas. Vocês imaginam, né? Uma obra que vinha aí de 30 anos, com esse monte de embate, você tinha que harmonizar Imagina muita quem coisa são essas mesmo, pessoas né? que precisam do Delfim para serem acalmadas. Pois é. E é até interessante porque quando eles pegam todas aquelas documentações das propinas, lembra que a Odebrecht tinha uma lista, né? E aí a suposta propina que seria do Delfim estava registrada com o codinome professor, que era um jeito mesmo que o Delfim era conhecido, né? Bom, eu perguntei isso para ele na entrevista, ele negou. Disse que não tinha propina coisa nenhuma, falou que isso era coisa do imbecil do Dallagnol, do imbecil do Moro, xingou para todos os lados, ficou nervoso. Ele disse que a única coisa que ele recebeu foi 200 mil reais por uma consultoria que ele teria prestado para Odebrecht. Para harmonizar a obra. O harmonizar ele não cita aqui. Aí ele só fala assim, ou alguém acha que eu não posso receber 200 mil reais como um consultor? Só o imbecil do Dallagnol. Mas eu, na verdade, assim, eu queria, inclusive, perguntar para ele como que ele via essa obra depois de tantos anos, né? Porque ela muda não só de nome, mas ela mudou de traçado, inclusive. Porque o projeto original, Cararaô, era muito enorme. Ele previa um grande reservatório de água e esse reservatório ia inundar uma série de terras indígenas. Então esse era um dos principais motivos de desespero dos indígenas, né? Lá no fim dos anos 80. Quando eles mudam o projeto vira Fio d'Água, que é um reservatório bem menor, continua tendo dano, mas ele é bem menor. Só que com isso, a usina gera menos energia, ela é bem menos viável. E aí eu perguntei para ele, falei, Delfim, faz sentido ter feito desse jeito? Porque ele vira e fala assim, não, foi uma imbecilidade, ele adora imbecil, né? Não, foi imbecilidade fazer a Fio d'Água. Aí eu falei, tá, mas se fosse com reservatório, ele fala, se justificaria plenamente. Eu falo, bom, mas se fosse com reservatório, você tinha um dano ainda maior. Aí ele trouxe uma frase que me deixou assim, meio chocada. Ele vira e fala assim, não tem como mexer na natureza sem produzir impacto ambiental. Se eu quero gerar energia, eu vou produzir impacto ambiental. Se você não quiser nenhum impacto ambiental, continua índio e não a porrinha. Esse era o Delfim. Nossa, chocante, né? Porque justamente o que a obra impede é que os indígenas continuem sendo indígenas. Né? Exatamente. Então é de uma crueldade esse comentário que parece assim brincalhão, né? E o impacto social social e ambiental da obra foi enorme, né? A gente tem todo um problema de seca ali na região, os indígenas e os ribeirinhos que viviam da pesca perderam essa forma de sustento e trouxe também um problema enorme para Altamira, uma cidade que era uma cidade pequena ali e que foi inchada pelo tanto de gente que veio para fazer as obras, pelo tanto e um processo progressivo, né? Porque à medida que as pessoas não conseguiam mais viver do rio, elas também foram chegando na cidade. Daí você tinha uma infraestrutura de saúde e educação que não era suficiente para todo mundo. Você teve uma explosão de violência e uma favelização. Tem imagens cruéis que a gente até fez um vídeo na Pública sobre a população de Altamira, que mostra as pessoas vivendo no meio do lixo e do esgoto, em plena floresta amazônica, né? Então, é uma tragédia anunciada, que a mobilização dos defensores de direitos humanos, dos indígenas, dos ambientalistas, não conseguiu evitar. Exato. E eu acho que uma coisa também cruel desse processo todo é que não só não se conseguiu evitar com Belo Monte, mas ainda existem riscos de novas obras desse mesmo porte. Né? O governo Lula 3, ele é um pouco diferente no discurso do que era Lula 1 ou Lula 2, mas se tem uma coisa que ele e Dilma são muito parecidos com o que foi a ditadura militar, é essa ideia de desenvolvimentismo. Essa ideia de que é preciso ocupar a Amazônia com grandes obras, com grandes projetos de infraestrutura, porque só isso vai trazer o desenvolvimento. Então, ainda hoje,
Existem planos para colocar novas hidrelétricas na Amazônia, para construir novas rodovias. Uma das ideias, por exemplo, é fazer hidrelétricas, um complexo de hidrelétricas no Rio Tapajós. Crime. Que foi rejeitada, uma ideia que foi rejeitada pelo IBAMA em 2017. O IBAMA tentou colocar uma pedra em cima disso, mas ainda agora, maio desse ano, a Eletrobras estava encaminhando um pedido para a ANEEL para retomar os estudos. E uma outra obra muito polêmica, que é o asfaltamento de 400 quilômetros da BR-319, que liga Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. Essa estrada ela foi aberta na época da ditadura. Nesse processo todo de programa de ocupação que a gente comentou. Mas ela acabou sendo abandonada, o mato cobriu tal. Só que tem uma pressão fortíssima para que ela seja retomada. Tem uma série de estudos que falam que se esse asfaltamento for feito, vai levar mais a desmatamento, mas ainda não se conseguiu frear. Então, esse eu acho que é um assunto para outro episódio, mas só para dizer que a ameaça continua aí pairando. Pois é, gente, nossa. E depois aí que estamos desarmonizados, né? Depois dessas informações. A gente que não tem aqui um PAC nesse programa, a gente tem um PAP, um programa de aceleração do podcast. A gente vai para o próximo bloco, o último bloco, que é A Luz no Fim do Túnel, quando o Anjo Gabriel da redação vai trazer uma notícia boa para a gente sair daqui mais leves e expulsar aí os fantasmas, os delfins da vida. Então vamos aí com o Luz no Fim do Túnel, com o Anjo Gabriel. Oi pessoal, daqui da redação eu trago para vocês a luz no fim do túnel de hoje. A Universidade Zumbi dos Palmares, que fica aqui em São Paulo, lançou recentemente o fórum Super Cidades Educadoras Ambientais, Climáticas e Antirracistas. É uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e as Secretarias Municipais de Mudanças Climáticas e Educação. E olha só, uma das iniciativas mais interessantes desse fórum é a criação da Brigada Climáticos. Essa brigada vai ser formada por jovens e adultos moradores de locais da cidade que são afetados por queimadas e inundações. A ideia é treinar esses jovens para atuar no caso de eventos extremos, como medir a pressão de idosos durante ondas de calor e resgatar pessoas e animais em alagamento. Legal, né? Num primeiro momento, 12 jovens moradores da comunidade do Gato, fica aqui na zona norte de São Paulo, vão ser treinados por bombeiros e enfermeiras que já atuam em resgate. O reitor da universidade, José Vicente, disse que esse modelo da Brigada Climática pode ser replicado em outros locais do país e é uma forma de envolver a população no tão importante enfrentamento das mudanças climáticas. As informações são da Folha de São Paulo. Bom, para falar em luz no fim do túnel, é hora de, antes da gente ir embora, agradecer mais uma vez quem ilumina o trabalho da agência pública, apoiando todo mês o nosso trabalho aqui, os nossos podcasts, matérias, reportagens, né? São os aliados que a gente já falou, então fica aqui o convite, o reforço novamente. Acesse apoie.apublica.org e nos ajude aí a continuar esse projeto. Tem muito trabalho para fazer, tá? Só de piloto foram mais de 150 pilotos até chegar aqui. E lembrando também que você aí pode enviar a sua luz no fim do túnel ou a sua trombeta, fica ao seu critério se você quer nos chocar ou nos dar esperanças, para correio-do-fim-do-mundo@publica.org. correio-do-fim-do-mundo@publica.org. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas de bancada. Abraço, Giovana. Abraço, Terto. Tchau, pessoal. Até semana que vem. E abraço, Marina. Tchau, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira. Muito bem, então até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Não vai embora antes de curtir, seguir e compartilhar esse programa. Lembrando que quinta-feira que vem, 6 horas da manhã, tem mais um Bom Dia Fim do Mundo nos principais tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Você também pode nos assistir segunda-feira, 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem estiver nos assistindo pelo canal Universitário. Até semana que vem, Bom Dia Fim do Mundo.